É, hora do Mão A. Depois de ser jogada em uma história onde sua única meta é sobreviver, uma jovem se encontra adotada por uma família cercada de personagens distorcidos e psicopatas, incluindo um obsessivo protagonista masculino, irmãos com intenções sombrias, e um mordomo que aguarda seu governo absoluto. Para garantir a sucessão do trono, seus irmãos vão começar seus jogos assassinos, prontos para provar quem merece o título da família, e cada escolha pode ser fatal. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu atuei bem demais como a filha adotiva, e espero que aproveite. A história começa com a protagonista que acorda e encontra uma pessoa chamada Aaron. Aaron diz a ela para ler rápido a providência do Castelo de Inverno, implicando que isso é essencial para sua sobrevivência. A protagonista acha esse encontro estranho, vendo aquele olhar frio e afiado como uma lâmina. Ela sente empatia pela solidão de Belato. O personagem favorito da protagonista era Aaron Belato, e ela revela que seu romance favorito é A Sombra de Belato, que é sobre a família do Duque Belato e seu papel na proteção da região norte. A personagem principal é Viola, que foi adotada por Aaron. Mesmo que ela não seja parente de sangue da família Belato, ela possui um grande talento natural e trabalha duro, conseguindo se tornar a governante de Belato. Mas apesar de seu sucesso, ela se sente vazia e solitária. Perto do final da história, ela expressa que obteve o status que tanto desejava, mas perdeu tudo, exceto Belato. A protagonista se identificava com a solidão de Viola, desejando um final feliz para todos. De repente, ela acorda surpresa, e se pergunta se seu desejo lhe fez sonhar como sendo a Viola. Aaron aconselha Viola a examinar a providência do Castelo de Inverno se ela quiser sobreviver. Viola lembra da frase anterior como sendo de Aaron Belato, o dono do Castelo de Inverno, depois de lhe tirar das favelas. Esse evento marcava o início da história. Viola lembra que o motivo pelo qual Aaron lhe trouxe para o Castelo de Inverno foi que ele reconheceu seu talento como assassina. Essa habilidade é uma das coisas mais importantes para as pessoas em Belato, já que vem isso como um sinal de força. E ela imagina que a adoção já seria uma boa fonte de motivação para a personagem principal. Viola pensa na história original, onde ela apenas escuta o Duque em silêncio, e ela sempre se sentiu triste por essa parte. Mas ela se lembra que é tudo um sonho, então deveria fazer o que quisesse. Com isso, Viola pergunta diretamente a Aaron se ele é agora seu pai, o que ele confirma. Ela percebe que no livro Viola apagou os outros herdeiros, se tornando a única governante do Castelo Invernal, e levando uma vida bem-sucedida que todos invejavam, exceto pela própria Viola. Acontece que a personagem não queria ser sucessora daquela família brutal, mas sim, apenas ser uma filha, como Viola Belato. Ela, como leitora, entendia esse aspecto e se identificava com os desejos de Viola, prometendo torná-la feliz nesse seu sonho. De repente ela fala com Aaron sobre a família Belato, que possuía uma natureza racional e lógica. Com isso ela expressa seu desejo de ter o poder para escolher sua situação, enfatizando a necessidade lógica de fazer suas próprias escolhas, e repreendendo o Duque por não considerar isso. Aaron parece confuso com esse pedido e apenas continua a observá-la. Então, Viola nota um homem de cabelos brancos ao lado de Aaron, e pensa consigo mesma que essa pessoa é o mordomo, Calton. Ela percebe um olhar de Calton, como se ele estivesse tentando transmitir uma mensagem para ela parar de ser rude, mas Viola está determinada a provocar o Duque com sua pergunta. Ela acredita que seu personagem favorito, o Duque Aaron, era o tipo de pessoa que se divertiria com isso. Nesse momento, Aaron fala, observando que Viola parece saber muito sobre Belato. Viola confirma isso confiante, falando que aquele é um lugar onde tudo é comprovado pela habilidade. Viola continua e fala sua perspectiva, descrevendo a família como seguidora do princípio de mais forte devorando o mais fraco, uma família desalmada que até incentiva o massacre entre irmãos. Mas ela sabe a importância da família no meio da Floresta do Norte, oferecendo proteção à humanidade contra o florescimento da neve. Por fim, ela pensa nas escolhas razoáveis e interesses familiares, os rotulando como a família dos Duques de Sangue de Ferro. Viola desafia o Duque com a noção de que a família Belato é meticulosa e prudente. Ela aponta para Aaron e dirige sua pergunta a ele, perguntando por que ele não lhe deu nenhuma escolha, e por que está transformando tudo numa decisão dele. Aaron entende o ponto da criança, e então, ele pergunta se ela quer ser sua filha, ao que Viola responde com confiança que sim, acrescentando que ela gosta disso. Aaron fala da rapidez de sua escolha e pergunta o motivo. Viola responde brincando, dizendo que é porque ele é maneiro. Viola então decide fazer um acordo com Aaron. Primeiro, a razão de se tornarem pai e filha não é a escolha de Aaron, mas dela, já que ele lhe fez uma oferta e ela aceitou. Aaron responde com um simples ok, mas Viola então apresenta seu último pedido a Aaron. Ela lhe assegura que vai garantir que ele não se arrependa de tê-la trazido, mas também não quer ser adotada como um sacrifício ou usada como uma ferramenta para estímulo dos outros herdeiros, e seu desejo sincero é que Aaron também a ame. Viola continua, expressando o seu desejo antigo de ter uma família, e não apenas um pai no papel.
Ela fica empolgada com a ideia de finalmente encontrar o começo perfeito da história, enquanto Aaron sorri, achando a situação interessante. Mas de repente os pensamentos de Viola mudam, quando ela começa a sentir uma sensação como se algo estivesse prestes a rasgá-la. Ela se pergunta por que aquilo dói tanto se é apenas um sonho, querendo acordar logo. A resposta de Aaron a surpreende, e ele reconhece que ela está aguentando muito bem. Viola reage ainda em choque, mas Aaron a tranquiliza, lhe dizendo para fazer o melhor para sobreviver, pois não é ele quem pode matá-la. Ao mesmo tempo Viola fica confusa, pensando como aquele sonho é estranho, se perguntando por que parece tão vívido. Na cena seguinte, Aaron está sozinho em seu estúdio, refletindo a respeito do passado de Viola. Ele se lembra de encontrá-la ainda criança, com olhos vermelhos, e segurando um pedaço de vidro com sangue pingando dele. Ela tinha se defendido de uma tentativa de sequestro ao esfaquear um mercador de escravos, o que Aaron acha impressionante é o que uma criança de 7 anos e não treinada pudesse lidar com aquela situação. Ele pensa na importância de uma criança com essas habilidades, a comparando a uma criança nascida com a estrela da morte. Ele admite que a trouxe por curiosidade, e apesar de sua idade, ela não parece uma típica criança de 7 anos para ele. Carlton interrompe seus pensamentos, comentando o bom humor de Aaron. Aaron concorda, e diz que aquilo foi divertido. Cal pergunta o que ele quer dizer, levando Aaron a falar do jeito de falar de Viola. Ele acha estranho que as palavras que ela usa sejam mais características de um adulto bem mais velho que uma criança de 7 anos, mesmo que sua maneira de falar continue infantil. Carlton comenta que embora Viola se identifique como uma criança de 7 anos, seu corpo parece mais o de uma criança de 5 anos. Ele menciona problemas com alimentação e crescimento lento, mas também pensa que talvez ela possa apenas estar confusa de sua idade. Mas Aaron discorda da ideia que Viola está confusa de sua idade, achando que ela não parece alguém que se engane a respeito disso. Carlton pergunta se ele está sugerindo que o comportamento dela era apenas antinatural, o que Aaron confirma. Carlton pensa em como ela poderia estar nervosa, e sugere que isso pode ter tornado a situação desconfortável, o que faz o mordomo perceber sua forte mentalidade para superar o medo, já que conseguiu responder ao Duque enquanto ainda estava nervosa, reconhecendo a forte mentalidade que a garota possui para exigir afeto de maneira tão orgulhosa. Aaron pensa naquilo, percebendo que antes ninguém ali lhe pediu por afeto tão abertamente. Ele pensa em Viola exigindo que ele amasse. Aaron então pergunta a Carlton quais eram as chances de sobrevivência dela em Belato até se tornar adulta. Carlton começa a expressar seus pensamentos no assunto, mas de repente a cena muda para Viola. Em seus pensamentos, Viola se pergunta por que não consegue acordar de seu sonho. Ela se pergunta se seu sonho se tornou realidade, já que ela não acorda há 2 dias. Ela acha essa situação inacreditável, já que só viu cenários assim em romances. Ela percebe que realmente está no corpo da Viola original, também conhecida como a Princesa do Massacre, que tinha a reputação de ter matado 10.000 pessoas. Ela acha isso impossível, mas ainda reconhece como tudo parece real, percebendo que não importa o quanto pense sobre isso, essa agora seria sua vida. Ela foi possuída e se tornou a filha adotiva do Duque de Ferro em Belato. Ela se lembra de ficar alerta em tempos de crise, reconhecendo que Belato é um lugar onde ela precisa provar suas habilidades sobrevivendo minuciosamente. Era um ambiente desafiador, e ela deve elaborar um plano para garantir sua sobrevivência. Ela pretende ganhar a aceitação dos psicopatas de Belato, o que parece ser um passo essencial. Depois, ela planeja promover a primeira princesa como a sucessora. Viola reconhece que se não fosse por Viola no romance original, a primeira princesa teria sido a sucessora sem dificuldades. Quando um sucessor é escolhido, os conflitos entre irmãos terminam, causando a redução de situações perigosas. Viola expressa seu desejo de não seguir os passos da Viola original, já que ela não quer eliminar ninguém e nem quer morrer. Ela decide que viverá de forma diferente, e não quer um final onde não tenha ninguém ao seu lado. Ela percebe que se não pode evitar estar nesse corpo, deve pensar de forma positiva, então considera tudo aquilo como uma oportunidade para escrever sua própria história, mesmo que possa morrer, achando esse um efeito colateral de estar possuída. Viola interrompe, discutindo sua vida anterior. Acontece que sua mãe estava morta e seu pai se foi. Ela foi deixada vivendo em uma escola maternal, se perguntando quando seu pai virá buscá-la. Ela relembra seu passado difícil, de como seu pai prometeu buscá-la depois da meia-noite, mas nunca apareceu, a deixando abandonada. Não foi até ela se tornar uma estudante do ensino médio que conseguiu admitir essa dolorosa verdade para si mesma. Ela enfrentou uma profunda dor e miséria, e até se viu no parapeito de um telhado, considerando a possibilidade de terminar sua vida para trazer conforto aos outros. Mas ao tentar dar esse passo, ela sentiu medo, um medo de cair, e medo de morrer. Enfrentar a morte fez ela perceber algo crucial: ela queria viver. A partir daquele momento, ela trabalhou duro para se dar uma chance. A garota se concentrou em seus estudos, fez amigos, e eventualmente seus esforços valeram a pena com sucesso.
Seus amigos começaram a acreditar em suas habilidades, a parabenizando e lhe chamando de a melhor. Ela viu a esperança de um futuro mais brilhante, sugerindo que está determinada a continuar lutando por uma vida melhor, apesar de seu passado desafiador. Ela lembra como adormeceu enquanto estudava na biblioteca, durante o segundo semestre do seu primeiro ano de faculdade, e quando abriu os olhos, ela se encontrou no corpo de Viola. Nessa nova vida, ela tem uma família e um pai, o que ela considera uma situação melhor do que sua vida anterior. Ela se encoraja a trabalhar duro, sabendo que no fim isso terá algum retorno. Ela está determinada a fazer o seu melhor. Viola então se lembra de um momento importante do romance. Ela lembra da conversa entre Aaron e Calton logo depois da adoção de Viola. Aaron tinha perguntado a Calton das chances de sobreviver em Belato, e lembra que Viola foi julgada com chances muito baixas de sobrevivência, com menos de 10%. Ela reflete sobre o quão assustador Belato deve ser, e quer logo acordar dessa situação. Por outro lado, a opinião de Calton parece ter mudado, e agora as chances dela é de menos de 40%. Ela não sabia disso na época, mas ela estava desempenhando muito bem o papel de filha adotiva. Aaron então sugere que Genon deveria ser o mordomo de Viola. Calton fica surpreso, perguntando se ele se refere mesmo a Genon. Calton pensa nisso, achando que deixar Genon ser o mordomo seria um desperdício de seu talento. Aaron esclarece que ele se refere não apenas a um mordomo temporário, mas permanente, enfatizando sua intenção de continuar com sua decisão. Por outro lado, Viola discute os indivíduos que acompanham a personagem. O primeiro é o cavaleiro de elite que vem de uma grande família, seu mordomo temporário, Genon. Ela lembra de como ele é famoso por ter matado 20 cavaleiros de elite do Império, e depois ele ofereceu seus serviços a Belato, demonstrando sua dedicação. No início, Genon não reconheceu o talento de Viola. Ele lhe avaliou meticulosamente por meio de vários testes de habilidade rigorosos, demonstrando seu papel como um talentoso supervisor e mordomo. Mesmo depois de Viola ser reconhecida como a melhor, ele continuou a desafiá-la, insistindo em mais testes. De repente, uma voz do lado de fora do salão pergunta se pode entrar. Viola, assustada, percebe como não ouviu passos. Mas a voz continua, anunciando que era seu novo mordomo, Genon. Essa revelação a surpreende, que achava que Genon era apenas um mordomo temporário. Ao tentar se aproximar da porta, ela luta com a altura da maçaneta, pensando em como é difícil ser criança. No entanto, ela consegue abrir a porta, e à sua frente está Genon, o mordomo, com um sorriso gentil. Genon brinca sobre Viola ir pessoalmente abrir a porta para ele, e garante que de agora em diante, ele lidará com tais tarefas, como um mordomo deveria. Ele enfatiza que a sua responsabilidade é abrir portas, e não dela como princesa. Viola pensa nessa situação, e vê ela como o primeiro desafio de Genon. Ela acredita que Genon está testando Viola para determinar se ela é digna de ser sua mestra. Viola não pode simplesmente deixar aquilo passar sem uma resposta. Com um sorriso, ela começa a dar instruções a Genon, perguntando se ele está a ensinando o que fazer. Genon esclarece que não se trata de ensinar, e pergunta se ela via aquilo como ensino. Mas Vívola insiste com suas perguntas, e Genon pede desculpas pelo jeito que falou. Vívola explica que o papel de um mordomo é fornecer conselhos, não instruir diretamente seu mestre. Ela o lembra desse princípio, e Genon entende e reconhece sua orientação. A garota está determinada em sobreviver como Viola Belato, e reconhece que para manter sua posição e prestígio, deve manter o apoio da família Belato e manter sua autoridade. Ao contrário da Viola original, que usava força para suprimir os outros e acabou perdendo todos no final, ela está determinada a fazer todos ficarem ao seu lado. Ela entende o papel crucial dos mordomos, especialmente na sucessão do herdeiro. Os mordomos em Belato têm a responsabilidade de ajudar seus mestres a se tornarem sucessores. Aqueles que apoiaram candidatos que falham, são removidos, enquanto aqueles que ajudam a estabelecer o sucessor, podem exercer sua influência sem limites no novo sucessor. Assim, Viola percebe que é essencial ter Genon ao seu lado para ter sucesso. Então Viola expressa sua consciência da importância que os mordomos de Belato desempenhavam, e indica a Genon que ela quer avaliar pessoalmente o indivíduo que se tornará seu mordomo, por isso ela abriu pessoalmente a porta para ele. Genon não antecipou esse significado oculto por trás daquilo, e se ajoelhando diante dela, pede desculpas por seu erro anterior. Reconhecendo sua humildade, ela diz a ele que está satisfeita em ter ele como seu mordomo, apesar do erro cometido, e fala que ele ainda parece incorporar as qualidades de um bom mordomo. Viola comenta que ele estava certo, abrir a porta não era algo de um mestre, e diz que ele compreendeu bem a situação. Mas o que ela notou ainda mais ia além das palavras de Genon, mas a sua postura. Nesse momento, Genon observa bem Viola, e percebe as características únicas de seu olhar. Ele reconhece que seus olhos roxos têm uma certa intensidade, e sabe que quando ela está realmente irritada, eles ficam vermelhos, pensando em como poucas pessoas nascem com essa qualidade assassina.
Genon nota que mesmo que seus olhos ainda não tenham ficado vermelhos, ele já pode sentir sua aura avassaladora, que acompanha seus sentimentos assassinos. Ele entende que isso significa que ela está controlando essas emoções, o que o impressiona. Enquanto isso, Viola fala que está pronta para dar a Genon sua primeira ordem. Genon pensa em como não esperava receber uma ordem tão cedo, depois de conhecê-la por apenas 10 minutos. Ele percebe que Viola não precisa de instruções sobre a família Belato, pois ela já sabe o que fazer. Viola finalmente se dirige a Genon e pede que ele siga a sua primeira ordem. Ela instrui seu novo mordomo a trazer uma pena e o veneno de sapo vermelho, o que deixa Genon surpreso com o pedido de veneno, o reconhecendo como um neurotóxico muito potente. Viola observa a reação dele, e pensa consigo mesma que seu olhar parece de interessado. Então, ela o pergunta diretamente sobre seu papel na família, o que Genon responde que seu papel é supervisionar e auxiliar a princesa. Com isso, Viola pede que ele permaneça fiel ao seu papel, e Genon concorda, informando que levará cerca de 12 minutos para cumprir o pedido. Ficando sozinha, Viola pensa na sua atuação, e como instruir Genon a ser leal ao seu papel está bem alinhado com o estilo e cultura da família Belato. 12 minutos depois, Genon bate na porta e se anuncia. Viola o recebe, e em seus pensamentos, nota que ele não se atrasou nem por um segundo, o que lhe impressiona. Genon apresenta a Viola uma pena e o veneno do Red Frog, junto com papel, antecipando que ela também precisaria de um. Viola reconhece seu bom trabalho, e o pede para se afastar por enquanto, com Genon concordando e deixando o quarto. Viola reflete sobre o fato de que não ter indivíduos comuns na família Belato, incluindo o quinto príncipe Vicen, com quem ela tem uma reunião marcada para amanhã. Ela sabe que Vicen teve uma criação dura, passando por treinamento de assassinato desde que nasceu, se tornando um indivíduo maduro e impiedoso, que nunca sentiu qualquer culpa. Viola antecipa que sua interação com Vicen começará oficialmente amanhã, e enquanto olha para o veneno do sapo, ela se pergunta se isso era utilizável para seus planos. No dia seguinte, Viola está preparada para encontrar o quinto príncipe Vicen, que ela vê como um rival promissor e potencialmente perigoso. Ela reconhece que relaxar na frente dele poderia ser mortal. Uma empregada informa a Viola que Vicen chegou e Viola instrui a empregada a deixá-lo entrar. Viola pensa em algumas informações sobre o príncipe. Ele é o jovem mestre da quinta geração da família Belato, mas ela não sabe muito mais sobre sua verdadeira identidade além disso. Vicen se aproxima de Viola, e diz para ela não se surpreender com o que ele está prestes a dizer. Ele expressa seus sentimentos, afirmando que não quer que ela seja sua irmã. Viola, ciente de que tem um outro motivo por trás de suas palavras, entende que Vicen na verdade desejava um irmão ou irmã. Vicen pensava em como todos os seus irmãos mais velhos têm irmãos mais novos, e agora, com a adoção de Viola, ele está potencialmente ganhando uma irmã mais nova. Ele fica animado com isso, e vai discutir a situação com sua mãe em detalhes. No entanto, a mãe dele deixou claro que ela não acredita que Viola mereça ser sua irmã, insinuando conflitos familiares, com ela sendo apenas um sacrifício. Vicen conversa com sua mãe, perguntando o motivo para considerar Viola um sacrifício e não sua irmã, o que ela diz ser porque ela não herda o sangue Belato. Mas com a curiosidade de Vicen em conhecer Viola, sua mãe o encoraja a ir encontrá-la, e assim garantir que Viola perceba que ela não pertence àquele lugar. Vicen, determinado a causar impacto, está pronto para mostrar o quão assustador ele pode ser. Viola, já tendo visto testemunhado o mesmo cenário no cronograma original, sabe que isso levou a um conflito sério entre ela e Vicen, resultando nos dois gravemente feridos. Esse evento deixou a relação deles embaraçada, mas agora ela está determinada a não deixar a história se repetir. Ela reconhece a importância de mudar a dinâmica deles e impedir que as coisas sigam pelo mesmo caminho. Viola está disposta a lidar com sua relação com Vicen de forma diferente dessa vez, visando um desfecho um pouco mais positivo. Ela entende que suas interações no passado foram conturbadas, e está comprometida em melhorar as coisas dessa vez. Viola responde com uma atitude calma e despreocupada às tentativas de Vicen de provocá-la, a chamando de sacrifício. Surpreso com a falta de raiva da garota, Vicen se pergunta por que ela não está reagindo da maneira que ele esperava. Ele tinha imaginado que provocá-la desencadearia uma briga, que ele ganharia. Mas a resposta de Viola não está alinhada com suas expectativas. Ele está determinado a parecer assustador e intimidador, tentando estabelecer sua autoridade. Vicen continua pressionando a garota, perguntando por que ela não está ficando irritada, insinuando que ela não percebeu que está sendo ignorada por ser uma idiota. Mas Viola pergunta se Vicen quer que ela fique irritada depois de insultá-la. Vicen, intrigado com a resposta, se pergunta o que ela está tramando. Viola atira uma pena em direção à parede de repente, e ela passa perto da bochecha de Vicen antes de atingir a parede. Vicen fica surpreso e comenta sobre a precisão dela. Mas internamente Viola percebe que foi um erro, e que a pena poderia ter machucado o olho dele. Vicen mostra um corte abaixo do olho, e pergunta brincando se ela estava lhe mandando um aviso.
Viola parece surpresa e pergunta se ele se divertiu. Vicen responde entusiasmado que aquilo foi impressionante, se perguntando se ela mirou mesmo perto de seus olhos. Ele fala que ela parece uma pessoa louca, e aparentemente animado, pergunta se ela pode lhe dar um abraço. Viola, enquanto acha o pedido de Vicen fofo, sabe que se abraçar em Belato tem um significado diferente. Ela percebe que Vicen pode estar tentando analisar seu tipo de corpo, identificando suas fraquezas. Apesar de cautelosa, a garota decide agir de acordo com o estilo de Belato, e concorda com o abraço. Vicen expressa que gosta dela sorrindo, e pergunta qual deles é o melhor em matar o outro, mostrando sua curiosidade. Viola responde, sugerindo que eles verão isso no futuro. Mas Viola pensa na importância de trazer Vicen para o seu lado para evitar a história original. Ela reconhece seu medo, e se pergunta por que Vicen ainda continua lhe abraçando. Enquanto isso, Genon chega e se dirige educadamente ao garoto como jovem mestre. Genon se apresenta como mordomo designado para a princesa Viola, e informa Vicen que o duque lhe concedeu um período de 10 dias, pedindo que Vicen se abstenha de tocar a princesa durante esses 10 dias. Mas Vicen questiona o pedido, expressando sua relutância em cumprir a ordem. Genon então explica seu papel como relator, bem como observador da princesa. Vicen fala que essas informações geralmente são mantidas em segredo, mas Genon esclarece que não lhe foi instruído a manter isso em segredo. Vicen decide ir embora, parecendo contrariado. Antes de ir, ele toca Viola e se refere a ela como irmã, mas então se corrige, falando sacrifício. Mas de repente Vicen cai, aparentemente perdendo a consciência enquanto começa a ver o mundo de um jeito esquisito. Com isso Viola instrui Genon a remover Vicen do quarto, o que ele obedece. Ela pensa nos efeitos do veneno do sapo vermelho, e como Vicen vai acabar acordando por ser resistente a venenos. Genon fala a respeito da recepção que ela deu a Vicen, observando que foi uma maneira elaborada de demonstrar o seu controle. Enquanto ele segura a pena de antes, ele pergunta a Viola se ele pode lhe perguntar algo. Viola fica um pouco nervosa, se perguntando se Genon percebeu algo, e hesita no início. Ela então responde à pergunta de Genon, sobre por que ela deixou Vicen abraçá-la. Ela fica um pouco aliviada, achando que ele perguntaria sobre por que ela pediu a ele para se preparar com antecedência. Viola então explica que abraçar pode fornecer informações valiosas sobre a forma e os atributos físicos de um oponente, o que permite a ela estimar vários aspectos como o comprimento do braço e sua envergadura com a espada, ou concentração de músculos e mais. Genon se pergunta se essa análise também não se aplica a Vicen, quando Viola pergunta confiante se tinha algo de errado com isso. Bastante surpreso, ele pensa no passado de Viola como uma garota das favelas e sem educação formal. Ele se pergunta se suas habilidades são resultado de intuição assassina, ou de observação por estar na família. Genon garante a Viola que suas habilidades não são um problema. Ele se impressiona com a garota, louvando sua incrível confiança. Ele tira uma faca de seu terno, e Viola reage com surpresa, notando que aquela situação não faz parte da história original. Genon diz a Viola que ele relatará este assunto ao Duque, oferecendo compartilhar o conteúdo do relatório com ela. Viola ainda pensa em como essa situação não estava nos eventos originais, e então lê o conteúdo do relatório. Ele destaca a posse da Senhora Viola de conhecimentos fundamentais e necessários no Castelo de Inverno, além de seu desejo instintivo de dominância e ambição pelo absoluto. Viola fica claramente surpresa com os termos dominância e ambição no relatório. Ela continua lendo para descobrir mais sobre tudo o que é destacado no relatório, e parece curiosa dos detalhes fornecidos e por que o mordomo está lhe mostrando o documento. Quando Viola pergunta a Genon por que ele está lhe mostrando o relatório, ele explica que já testemunhou as qualidades e talentos da Senhora Viola, e reconhece que Viola demonstrou com sucesso todas as qualidades mencionadas durante a reunião com o príncipe Vicen, exatamente como a princesa pretendia. Genon expressa seu desejo de fazer de Viola a próxima duquesa, garantindo que fará o seu melhor para apoiar seu objetivo. Internamente Viola rejeita completamente essa visão, pensando em como ela não quer se tornar o duque. Ela está focada em garantir que a princesa atual, herdeira número 1, obtenha a posição de sucessora. Viola percebe a sinceridade e seriedade em seus olhos enquanto fala de suas intenções. Enquanto isso Genon se impressiona com sua determinação, observando que ele não via aquela seriedade há muito tempo, e concorda em apoiar a causa de Viola de todo o coração. Viola pensa em fazer tudo o que for necessário para o seu plano. Ela pede a Genon para ajudá-la a reunir informações da genealogia da família Belato, o mais detalhado possível. Do outro lado, vemos que Vicen vai até sua mãe, que menciona Viola. Vicen descreve Viola como muito interessante, mas sua mãe o lembra severamente que Viola será sua inimiga, questionando sua atitude em relação a ela. Ela fala que ele deveria estar zangado com ela, e Vicen admite seu erro, concordando que precisava demonstrar raiva. A mãe de Vicen, brincando, pergunta se ela deveria preparar o chicote. Em seguida ela continua o processo para disciplinar seu filho, batendo nele com uma vara de montaria como uma forma de punição. Do outro lado,
Viola está deitada na cama pensando nos eventos do dia. Ela reconhece que as ações que tomou foram inesperadas e não faziam parte da história original, mas parecem ter dado certo até agora. Ela sabe que precisa continuar se provando, especialmente para garantir sua posição como uma futura Bellato. Viola expressa alguma preocupação com Vicen, se lembrando da dura disciplina de sua mãe com um chicote feito de madeira de Isila. Ela ainda não conheceu a esposa do Duque, Isabela, e mãe de Vicen, mas acredita que esse fato não mudará da história original. De repente, Genon aparece perguntando se tem algo que Viola queira fazer agora. Viola confirma que realmente tem um lugar para ir, e explica sua intenção de visitar o quarto de Vicen. A garota está determinada a trazer Vicen para o seu lado, querendo conquistar o apoio de todos à sua causa. Isso mostra o pensamento estratégico de Viola e sua determinação em ter sucesso. Do outro lado, vemos Vicen em seu quarto, ainda emocionalmente afetado pela dura surra de sua mãe. Ele está chorando, se culpando por machucar as mãos de sua mãe por causa de seus erros, e por ser uma criança ruim. Enquanto isso, Viola se aproxima do quarto de Vicen, enquanto Genon mostra o caminho. Viola brinca com Genon, lhe pedindo para abrir a porta sem bater. Conforme a porta se abre, Viola sente um cheiro de sangue e sofrimento, o qual ela está familiarizada com sua experiência lendo o romance. O cheiro indica que Vicen está passando por um momento desafiador, e está exausto. Dentro do quarto, o mordomo de Vicen aparece e fala com Viola, implorando para ela ir embora, já que agora o mestre Vicen não quer ver ninguém. Viola observa o mordomo e o reconhece como o dedicado servo de Vicen. No entanto, Genon insiste, informando ao mordomo que a princesa insiste em encontrar o jovem mestre. O mordomo enfatiza como Vicen expressou sua falta de vontade de se encontrar, mas Genon insiste no pedido da princesa. Isso resulta em um aviso severo do mordomo, que comanda Genon a ficar quieto. Apesar do aviso, Genon se volta para Viola, buscando seu conselho de como lidar com a situação. Viola pergunta se Genon pode suprimir o mordomo, indicando que eles podem precisar exercer controle da situação. Genon reconhece o desafio, sabendo que os mordomos da família são indivíduos formidáveis. O mordomo permanece pensativo, e Viola pressiona Genon com firmeza, perguntando se ele pode lidar com a situação ou não. Genon puxa a faca que está escondida em seu casaco, implicando que ele pode lidar com isso. Ele exibe a faca para o mordomo, falando que é capaz de tudo. O mordomo de Vicen, preocupado com as possíveis consequências, aconselha Genon a não tomar nenhuma ação tola, e menciona as regras do Castelo de Inverno. Mas Genon fala que eles não são próximos o suficiente para ele falar assim com ele, e diz que ele ainda não esfaqueou o mordomo justamente por causa dessas regras. Viola então pensa na importância das regras do Castelo de Inverno, que proíbem violência e assassinato dentro das paredes do castelo. Ela percebe que a intenção de Genon de esfaquear o mordomo foi contida por essas regras, sentindo a intenção de matar escondida em sua expressão e maneira de falar. Se sentindo perturbada pela situação, Viola decide deixar rapidamente a cena, passando entre os dois. Depois que ela sai, Genon guarda sua faca, e o outro mordomo comenta como Viola foi esperta em entrar sem perder a oportunidade. Genon responde destacando as virtudes de Bellato, mencionando a habilidade dela de tomar decisões rápidas e agir, sem perder momentos cruciais, implicando que esses são aspectos essenciais dos valores da família. O mordomo de Vicen começa a falar cordialmente com Genon, discutindo se Genon teria o esfaqueado se ele tivesse impedido eles. O mordomo admite que poderia ter feito isso, e o outro acha a confissão melhor que mentir. O mordomo reconhece que Genon parece estar servindo alguém notável, o parabenizando. Genon responde que pretende servir Viola sinceramente, reconhecendo sua natureza ambiciosa e fortes habilidades. Ele acha que ela estava destinada a ser uma controladora, lembrando que em apenas 10 minutos de encontro ela ordenou a encontrar o veneno que fez seu irmão paralisado. Além disso, Viola também o repreendeu de maneira razoável, agindo como se ela tivesse nascido e sido criada na família o tempo todo. O mordomo expressa surpresa, impressionado que alguém tenha se adaptado tão naturalmente ao ambiente da família Bellato. Genon discute a possibilidade de Viola se adaptar com base em seus talentos inatos e sua compreensão da realidade que ela precisa enfrentar. Ele menciona como ela se provou várias vezes, e lembra um incidente específico antes de Viola antecipar a condição do mestre Vicen. Genon lembra da declaração de Viola para ele na situação. Se eu eliminar Vicen, que está desmaiando agora, então quem não me ajudou adequadamente será executado. Viola explica que seria trabalhoso para ela se o mordomo morresse, porque para Viola Bellato, o mordomo é um personagem essencial em seus planos. Genon compartilha essa informação com o mordomo de Vicen, explicando como Viola se referiu a si mesma como Viola Bellato, indicando que ela já entende seu papel e lugar dentro da família Bellato precisamente. Enquanto isso Viola pensa seu futuro como princesa, e como ela sem querer, falou seu nome completo por causa do hábito de sua vida como leitora da história. Ela se pergunta sobre o tamanho do quarto em que está, o estimando em cerca de 600 metros quadrados, maior que algumas casas.
Ela percebe que esse é o mesmo quarto descrito no romance, e curiosa sobre o quarto de Vicen, Viola abre a porta, encontrando Vicen sentado abaixo. Ela avança, dizendo para si mesma que pode fazer isso, e que tinha que tentar. Viola observa a aparência machucada de Vicen e comenta sobre isso, mostrando preocupação com seus ferimentos. Vicen menciona que só sangrou um pouco hoje, imaginando a dor que sua mãe deve estar passando. Viola aponta que foi escolha da mãe dele, mas Vicen insiste que ele fez algo ruim. Em resposta, Viola pergunta se ele realmente fez algo errado, e Vicen, de forma um tanto descuidada, se chama de Vicen malvado. Viola pensa nisso, notando como aquelas palavras são como se viessem de uma criança. Ela pensa no tipo de família que deseja, reconhecendo que a situação de agora não está alinhada com sua visão ideal. Viola instrui Vicen a virar de costas e sentar, mas ele brinca, perguntando se ela está planejando esfaqueá-lo, considerando os possíveis problemas que isso poderia causar no castelo de inverno. Apesar de suas dúvidas, Viola o tranquiliza que ela não fará isso, mas continua com palavras fortes, falando que no futuro ele estará nos seus pés como um cachorro. Mas surpreendentemente, Vicen parece se divertir com isso, enquanto Viola pensa por que ele acha essa situação atraente. Ela admite que não gosta da ideia de um irmão quebrado, ou de pisar em alguém que já está caído. Então Vicen aceita o pedido dela para apenas virar as costas, e ela observa os grandes ferimentos nas costas dele. Viola pensa que mesmo para um mundo de fantasia, a loucura da duquesa é demais para uma criança de 8 anos como ele. Viola aplica a pomada nas costas de Vicen, e ele expressa um pouco de dor, mas ela diz para ele não fingir. Curioso, Vicen pergunta da pomada, imaginando se tratar de algum veneno especial. Viola enfatiza que não quer pisar em alguém caído, e deseja que ele melhore logo, pois dará mais vontade dela matá-lo, enquanto secretamente deseja que ele nunca mais se machuque. Vicen acha essa situação estranha, e aponta que está sentindo algo estranho, sentindo uma sensação de ardência em seu peito e sua mão. Ele pergunta sorrindo se foi envenenado, e admira as habilidades dela, mas ainda está confuso com seus sentimentos mistos. Vicen nota o rosto vermelho de Viola, e pergunta se ela também foi envenenada. Mas Viola retruca, questionando por que ela envenenaria ele usando algo tão fraco, fazendo Vicen sorrir e reconhecer que o raciocínio dela faz sentido. Viola admite que ficou quase decepcionada por ver o jovem mestre Belato chorar. Vicen responde que chora quando está triste, ao que ela responde que ele não ficaria triste se a duquesa não o tivesse batido. Mas Vicen ainda reconhece seu erro, e diz que está triste porque fez algo de errado. Mas Viola diz a ele que o verdadeiro motivo para sua tristeza é que ele sempre sofreu maus tratos físicos dentro do castelo invernal. Acontece que uma regra absoluta foi quebrada: crianças com menos de 10 anos de idade não podem ser tocadas. Ela lembra de um incidente no romance original, quando Vicen foi até sua mãe com uma faca, declarando sua intenção de matá-la por quebrar as regras. Sua mãe respondeu metaforicamente, dizendo que ele precisava comer sua carne para se tornar um verdadeiro monarca, e ao mesmo tempo expressando felicidade por ver o crescimento dele. Esse momento traz lágrimas aos olhos de Vicen, quando ele rapidamente estende a mão com uma faca em direção à sua mãe. Esse incidente finalmente levou Vicen a renascer como um assassino. Viola nota que Vicen nunca quis matar sua amada mãe, percebendo que não tem pessoas normais no mundo desse romance. Agora, Vicen responde que era porque ela ainda era sua mãe, mas Viola sabe que é mais complexo que isso. Ela decide que agora trabalhará para consertar a história original, impedindo que ele se torne um assassino. Ela reconhece que o ato de eliminar sua mãe colocou pressão nele, sabendo que essas são as regras do Castelo Invernal. Vicen menciona a missão que sua mãe lhe deu, e Viola fica surpresa pela leve diferença nas frases do livro. Vicen, aparentemente mais feliz, sugere que eles brinquem juntos, fazendo Viola pensar nesse diálogo. Ela nota como ele mudou a palavra competir pela palavra brincar, em comparação com o romance que ela conhece. Viola acha a ideia interessante, mas ainda se lembra que a postura de Vicen esconde uma natureza perigosa. Ela é cautelosa, bastante consciente da situação. No dia seguinte, Genon diz a Viola que é comum para bandidos de montanha usarem armas envenenadas, e às vezes até machados em combate a curta distância. No entanto, usar um machado incorretamente pode cansá-los rapidamente, falando da importância de técnica e habilidade no combate. Genon avisa Viola que a adaga está untada com veneno mortal, pedindo cuidado ao usá-la. Ele faz um comentário brincalhão sobre ir para o céu se for atingido por ela, mas Viola decide contra o uso do veneno, entendendo que um único golpe poderia encerrar o confronto. Genon remove o veneno da adaga e deseja boa sorte a ela em sua missão. Genon planeja acompanhar Viola na missão, mas menciona que não pode ajudar diretamente pela missão ser para os 5 herdeiros. Viola percebe que a missão envolve confrontar um pequeno grupo de bandidos, uma tarefa que parece mais como treinamento de combate para Vicen. Viola também está ciente que a aparição do protagonista é crucial nesta missão. Ela aguarda ansiosamente por encontrar esse personagem.
Viola descreve a história do protagonista do romance, Tundra. Sua família lutava contra a pobreza, e sua mãe os deixou por causa das circunstâncias difíceis. Tundra, junto com seu pai e irmã frágil, se apoiavam para superar suas dificuldades financeiras. Eles valorizavam o vínculo familiar, e Tundra aprimorou suas habilidades de caça para sustentá-los. O protagonista tinha o sonho de melhorar as coisas para sua família, e aspirava a se tornar um caçador habilidoso, para que pudesse levar sua irmã ao templo e curar sua doença. Ele se apegou muito a esse sonho, acreditando que um dia se tornaria realidade. Mas a tragédia aconteceu no dia em que ele pegou um grande veado para o jantar, pois sua irmã desapareceu e o mundo dele desmoronou. Tundra procurou desesperadamente por sua irmã, seguindo rastros e pistas. Depois de 3 dias de busca, ele já estava perto de encontrá-la. Vemos então Viola e Vicen em uma carruagem, enquanto Viola pensa sobre os eventos que acontecem antes do protagonista da história aparecer. Ela se pergunta como Tundra se parece na vida real. Vicen, querendo diversão, menciona como prefere andar a cavalo. Mas Viola, com um tom direto, diz a Vicen para simplesmente ir e aproveitar o passeio a cavalo. Buscando um relacionamento mais próximo com Viola, Vicen pergunta se ela realmente o considera seu irmão mais velho. Ele fala da diferença de idade, com Viola tendo 7 anos e ele, 8 anos, pedindo para ser chamado de irmão mais velho. Ele também alega já ter matado mais de 10 pessoas, exibindo um aspecto sombrio de seu caráter. Viola, não perturbada com sua declaração, oferece a ele a oportunidade de descer da carruagem se preferir cavalgar sozinho. Mas Vicen expressa seu desejo de impressionar Viola, falando que fora da carruagem não pode mostrar o quão legal ele é. Viola, perdida em pensamentos, sabe do risco envolvido nesse treinamento, especialmente para ela. Então, ela propõe que ele lhe impressione nessa missão, dando a Vicen a primeira chance. Vicen, feliz com a ideia, e também surpreso com a oferta. Viola fala de que como a missão foi dada a ele deve cuidar de tudo sozinho primeiro. Mas se por acaso ele ficar exausto, ela intervirá para ajudar. No entanto, Vicen insiste fortemente que ele pode lidar com tudo, falando com confiança. Viola reconhece sarcasticamente sua confiança e como ele reagiu a tudo suavemente. Genon então aparece os informando sobre a torre de vigia à frente. O caminho é muito estreito para a carruagem, então eles terão que andar. Vicen, ainda ansioso para se provar, concorda entusiasmado. Ele pede Viola a lhe observar atentamente, enquanto ele enfrenta o desafio enquanto avançam. Vicen joga sua faca no ar, questionando a ausência de guardas na torre, e expressando surpresa, já que mesmo em uma área montanhosa, deveria ter um guarda. De repente, Vicen sente um cheiro de sangue e sua expressão muda para uma de felicidade, descobrindo um corpo que foi desenterrado. Ele comenta sobre isso, e Viola concorda, estando visivelmente chateada. Ela não consegue entender por que alguém faria algo tão terrível, especialmente considerando que aquela criança envolvida nem deveria ter 10 anos ainda. Vicen, perto da porta do abrigo improvisado, bate nela e verifica que está aberta. Viola aponta os sinais de que alguém já abriu a porta antes, mas Vicen questiona a importância desse detalhe. Viola explica que as portas de acampamentos de bandidos da montanha geralmente são puxadas para abrir, pois proporcionam um pouco mais de tempo quando precisam fugir. Viola continua, sugerindo que o túmulo que encontraram mais cedo pode ter sido perturbado por alguém que chegou antes deles. Ela também pensa ser Tundra, que está procurando por sua irmã, e imagina que o corpo da criança que encontraram mais cedo era o dela. Vicen expressa surpresa com a revelação e Viola enfatiza que independentemente de quão tranquila seja a área, a torre de vigia não deveria estar sem guardas. Vicen sugere que alguém deve ter matado o guarda e entrado pela porta, explicando o cheiro de sangue. Viola concorda, especulando que uma batalha pode ter já tenha acontecido. Vicen fica frustrado por ter perdido isso, e corre para dentro em busca de diversão. O mordomo de Vicen pergunta se Genon que falou esses detalhes para ela, mas Genon diz que não conseguiria, e apenas admira a habilidade analítica de Viola. Genon pergunta se ela não irá com ele, o que Viola responde que não. Viola explica que encontrou pegadas pequenas no caminho, que ela acredita pertencerem a uma criança de cerca de 12 anos. Ela suspeita que essas pegadas sejam de Tundra. Ela diz ao mordomo que, considerando sua idade e habilidade aparente na perseguição, ela pensa que ele pode estar buscando vingança. Genon questiona se eles deveriam procurar pela criança, considerando que ele já pode estar morto. Mas Viola responde que ele não está morto, confiante que ele já conseguiu sua vingança, notando o completo silêncio do lugar. Genon pensa na percepção precisa e profunda da princesa em relação a tudo, considerando suas habilidades impressionantes. Isso motiva ainda mais a ajudá-la a se tornar a próxima sucessora. Quando Viola entra na cabana, ela encontra Tundra sentado lá, em um estado de medo e preocupação. Mas ao vê-lo, ela fica surpresa e confusa, se perguntando por que ele estava naquele lugar. Viola se aproxima corajosamente do garoto, mesmo que ele esteja segurando uma faca.
Tundra ameaça esfaqueá-la se ela se aproximar, mas ela ignora seu aviso e se senta, mostrando interesse em 3 sinais na sua perna. Tundra reage com surpresa, e protesta enquanto ela examina sua perna, onde ela nota os 3 pontos em forma de triângulo, iguais às marcas na panturrilha de seu amigo Ranjun. Viola lembra que Ranjun, e quem ela chamava de Oppa, pois ele tem a mesma aparência, e até os mesmos sinais em sua panturrilha. Ela se lembra dele como alguém que foi um forte apoio para ela, especialmente depois que foi abandonada no orfanato. Viola compartilha lembranças de seu passado, quando tinha 19 anos. Ela também relembra um momento, quando Ranjun apresentou sua namorada a ela. Ela descreve sentir uma mistura de emoções, incluindo seu coração quase explodindo ao descobrir naquele dia seus sentimentos por ele. No entanto, ela não conseguiu expressar essas emoções, e acabou guardando a memória de seu Oppa em seu coração. Agora, Tundra interrompe seus pensamentos e pergunta se ela é a filha do líder do acampamento. Viola percebe a intensidade de seu olhar, e de repente se sente tonta nesse momento intenso. Ao mesmo tempo, Tundra exige saber se Viola é a filha do líder e a ameaça, colocando uma faca em seu pescoço. Genon observa a situação, sem entender como ela cometeu um erro desses. Viola, no entanto, responde de volta com confiança, entrando em algum tipo de transformação em seu comportamento. Ela olha para Tundra, e seus olhos se tornam vermelhos como sangue, indicando sua identidade como a verdadeira Viola. Nesse momento, Genon observa que a verdadeira natureza de Viola Belato está prestes a ser revelada, quando em um movimento rápido, Viola derruba Tundra, o pressionando contra o chão e exibindo sua faca com um sorriso confiante. Ela xinga Tundra, e lhe pergunta se deve usar um pouco mais de força. Ao mesmo tempo, a protagonista se pergunta se a consciência de Viola realmente tomou o controle dela. No entanto, Tundra não mostra nenhuma reação, deixando Viola surpresa com sua falta de resistência. A protagonista percebe que Tundra desistiu, igual a ela no passado, quando ela sentiu vontade de desistir de tudo. Ela pensa sobre o apoio de Ranjun, e dessa vez, está determinada a estar ao lado de Tundra. Depois disso, ela percebe que pode mover seu corpo de novo, e Genon elogia a habilidade de sua jovem mestra. Ele reconhece a estratégia de Viola, se aproximando ao parecer vulnerável. Enquanto isso, Vicen chega, dizendo que pode fazer a mesma coisa. Mas Viola sabe que na verdade aquela foi a verdadeira Viola, e pensa em como teve sorte de permanecer sóbria durante o encontro. Com isso, Viola declara aos outros que gostou dele, e que o vê como um peão em potencial. Eles trazem Tundra de volta à mansão, ainda inconsciente no chão. Genon pergunta a Viola o que ele deve fazer com Tundra, e ela instrui que ele o coloque de uma maneira mais apresentável, onde ela possa vê-lo. Genon entende e usa um feitiço mágico de algemas, amarrando as mãos de Tundra, que ainda está inconsciente. Viola então diz a Genon que ele pode ir embora, mas Genon fica surpreso e pergunta o que ela planeja fazer. Viola responde que precisa treinar Tundra, já que ele tentou lhe morder, insinuando sua intenção de ter algum controle sobre ele. Genon se lembra de como o castelo tem uma regra contra isso, mas decide não dizer nada. Viola pensa sobre seu plano de salvar a vida de Tundra e levá-lo para casa, mas agora ela se vê incerta de como treiná-lo. A educação da família, que é tipicamente rigorosa, entra em conflito com a situação de Tundra. Ela não quer usar punição física, principalmente quando ele se parece com Ranjun. Enquanto isso, Tundra começa a recuperar a consciência, e ao perceber que está preso, fica com raiva e ameaça matar Viola e também a si mesmo, frustrado. Os pensamentos internos de Viola revelam seu conflito, e ela precisa se lembrar que Tundra não é Ranjun. Viola pede que o garoto se acalme, enquanto diz a si mesmo que eles só têm uma aparência semelhante. Ela aponta a imprudência de Tundra ao entrar na floresta sozinho, colocando a si mesmo em risco, e destaca sua incapacidade de confirmar se sua irmã está viva ou morta. Tundra fica surpreso por ela saber sobre sua irmã. Mas Viola continua, e ela diz que depois de tudo, ele preferiu se esconder e tremer como um covarde naquela cabana. Mas de repente ela compartilha suas próprias experiências, revelando que também já foi assim, pois ela era órfã antes de ser adotada e se tornar Viola Belato. Ela se solidariza com a situação de Tundra, indicando que ela pode entender suas lutas. Tundra expressa a dor de perder sua irmã, e seus olhos se enchem de lágrimas. Ele estava claramente surpreso com aquela reviravolta. Mas Viola permanece firme e racional, o lembrando de seu papel em sua busca por vingança, e salvá-lo daquela situação. Ela reconhece o desejo dele de viver na floresta, mas sugere a necessidade de tomar uma decisão específica agora. Tundra não responde, então Viola nota com um sorriso que ele parece entender a situação agora. Depois, Viola guia Tundra para se sentar em uma cadeira. Viola pergunta se ele compreende sua situação atual, o que ele responde que sim. Mas ele ainda está curioso em por que ela quer ajudá-lo. Viola explica que ela já mencionou ter sido adotada em uma família que não lhe oferece apoio, com eles não estando ao seu lado. Ela precisa criar seu povo, então escolheu ele para ser um deles. Tundra fica surpreso com isso,
perguntando por que ele, fazendo Viola explicar que ela gostou de seus olhos, enquanto estende a mão, como ele se juntar a ela para se tornar uma grande pessoa, enfatizando que agora ele é um dos seus. Viola pensa em sua declaração de gostar da maneira como Tundra vê as coisas, e reconhece que foi uma mentira. Ela percebe as diferenças entre os olhos de Tundra e os de Ranjun, descrevendo os olhos de Tundra como frios. Tundra, sendo um personagem racional e inteligente, entende que essa é sua única chance, mesmo que ele não entenda completamente a situação. Tundra concorda, sabendo que precisa se tornar o servo dela por enquanto se quiser sobreviver. Viola reconhece os problemas potenciais, especialmente depois que Tundra lhe atacou, o que não pode ser facilmente ignorado na família Belato. Então, ela enfatiza que ele está lidando com uma Belato, e a família não aceita um cão que morde seu dono, indicando que essa disciplina é essencial para ajudá-lo a se encaixar em seu novo papel dentro da família. Viola se prepara para a situação desafiadora, sabendo que Genon pode estar ouvindo no quarto ao lado, então, ela precisa agir com força e não mostrar sinais de hesitação ou desconforto. Tundra entende as condições e aceita. Ele se levanta, e Viola avança com a intenção de disciplinar Tundra usando um chicote, e embora se sinta mal, a garota está compelida a manter uma fachada forte para evitar suspeitas. Mas de repente, Vicen chega inesperadamente, e ele está curioso com o manejo de Viola com Tundra, se referindo a ele como um brinquedo. Viola questiona a presença e as intenções de Vicen, preocupada com as observações de Tundra, e se ele notou algo suspeito. Vicen, de forma casual, pergunta se ela também vai aplicar pomada, mas Viola questiona seus motivos. Mas Vicen se torna mais sério, avisando que aplicar pomada poderia levar à morte dela. Viola busca um esclarecimento, perguntando o porquê. Aparentemente Vicen tem um acesso de raiva, e afirma seu controle sobre a situação, declarando sua intenção de lidar com Tundra sozinho. Viola se mantém firme, desafiando a lógica de Vicen, e exigindo uma razão convincente para sua interferência. Ela enfatiza que é sua decisão particular se aplicar ou não a pomada em Tundra, e acusa Vicen de violar seus assuntos ao se intrometer. Vicen fica perturbado, e suas palavras tropeçam enquanto ele tenta justificar suas ações. Mas Viola o pressiona ainda mais, sugerindo que Vicen apenas não quer perder para outra pessoa, insinuando que ele está usando sua autoridade para controlar a situação. Ela aponta como Belato valoriza a racionalidade, e está decepcionada com suas ações, questionando se é assim que ele quer ser visto. Vicen reage com surpresa, sem conseguir acreditar que Viola está expressando decepção com ele. Viola deixa claro que ela opera com base em raciocínio lógico e condições que ela pode entender. Ela afirma sua posição, declarando que se Vicen continuar a ser irracional, ela nunca mais aplicará pomada para ele. Isso choca Vicen, e ele acaba cedendo aos termos de Viola por enquanto. Viola fica surpresa com a súbita mudança de humor de Vicen e sua persistência com a pomada. Ela não entende completamente o motivo por trás de sua obsessão, mas decide não se aprofundar muito nisso. Vicen, ao sair do quarto, fica conflitado. Ele sabe das expectativas colocadas sobre ele, como um Belato, mas pensa em como não quer prejudicar Viola, mostrando um lado complexo de seu caráter. Enquanto isso, Viola reconhece a estranheza da situação, mas não se aprofunda muito, já que ela tem outras prioridades no momento. Depois de um tempo, ela decide encerrar a disciplina ali, percebendo que a situação poderia ter escalado mais se continuasse. Tendo lidado com o assunto, Viola chama por assistência de Genon, pedindo um pouco de descanso, e pedindo a ele para cuidar da situação. Ela entrega o chicote a Genon e o instrui a limpar tudo. Genon oferece um suco a ela, que ela aceita. Enquanto observa a Tundra, Genon pensa de novo em seu comportamento, reconhecendo o fato de que ele tinha ameaçado Viola com uma faca, e até mesmo colocado uma faca ao redor de seu pescoço. Ele declara a generosidade de Viola ao lidar com a situação, indicando que se ela não fosse tão generosa, ele teria sido mais severo ao lidar com Tundra. Viola então percebe a frase que ele usou é parecida a uma linha que ele do livro para testar Viola no romance. Viola sabe que para os Belato, a generosidade é vista como um luxo, e apenas Sr. Eron pode usá-la. Um comportamento visto como generoso é considerado fraco e tolo, e por isso aquela frase é uma maneira de testar as qualificações de Viola como uma Belato. Viola decide que não pode simplesmente ignorar essa situação, então ela diz a Genon para segui-la. Depois, ela o avisa a não mostrar suas intenções de teste abertamente, pois isso a faz se sentir desconfortável. Viola se arrepende de bater em Genon com muita força, mas então pergunta se ele pensa que ela é fraca e fácil de lidar. Genon entende seu erro e se desculpa, oferecendo seu braço como uma maneira de se redimir. Mas Viola recusa sua oferta, não vendo a necessidade daquilo. Em seguida, Genon oferece sua vida, e Viola, observando seus olhos, percebe que ele está falando sério. Ela o responde, dizendo que ele não pode trabalhar direito para ela se estiver ferido, insinuando que desistir de sua vida não seria vantajoso para ela. Ela manda ele pensar antes de falar tantas besteiras no futuro.
Genon reconhece de novo seu ponto, enquanto reflete sobre o notável controle de Viola sobre seus poderes, notando que mesmo em uma idade tão jovem, ela exibia moderação e razão. Ele nota como todos os seus ossos poderiam estar quebrados agora, se não tivesse se protegido com mana. Então, ele se lembra do incidente da pena, que também foi atirada envolvida de mana, capaz de perfurar o escudo de Mestre Vissen, e resultando em um ferimento na sua bochecha. Genon admira o talento natural de Viola para controlar sua mana, o reconhecendo como uma habilidade notável. Genon pergunta se Viola o trouxe ali para evitar danificar sua reputação na frente de Tundra. Viola confirma isso, afirmando que ele é seu único subordinado leal. Genon expressa sua gratidão, notando que essa ação não estaria alinhada com o comportamento típico dos Belatos. Viola contempla os sentimentos inesperados dele em não odiar aquela situação, e então Genon diz que está começando a pensar em como seria bom se ela assumisse o controle de Belato. Ela pensa na eficácia do tapa que deu nele, se perguntando se foi esse o motivo por trás da mudança em sua perspectiva. Então, Viola conclui com um sorriso nervoso, comentando que aparentemente todos lá estavam ficando loucos. Mas é aqui que termina o vídeo por hoje, e se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pena de Mana.